Can you see that in the chat? Yeah, I can now. So I didn't realize. So what we're asking is that people can understand that there is an international movement towards developing something new, and there is a practical tool. And I'm just going to. Okay. Okay, and one more. I'll give you one more. But don't worry, I'm on the same page as you. I understand what you want to say. Mm-hmm. So you can see that that's the continuation, and then there's the link, okay? Okay. So I will explain the text, but I think because we've shared this now, then nobody else will see this until, because they only see when you only see chats from after you've been in the meeting. Okay, yeah. So nobody else is in the meeting yet. I think only you and I will be able to see these. But the thing is, aren't they going to be seeing us through YouTube? So maybe they're not going to be in the meeting. Oh, of course. Paul, I think Pablo is calling me. Let me pick up. I think he wants us to start. Let me just pick up. Yeah, Oi, Pablo. Alô? Alô? Quê? Start. Tá, vou avisar para eles. Tá. How do we do? Tá bom, vou avisar. He said it's already live for us to start. Oh. So everybody's here. Hello, everybody. Hi, Rafaela. Oi, todo mundo. Oi, Paul. I have my Portuguese Brazilian t-shirt on today. I don't know what it says. Ele está usando uma blusa escrita em português, ele não sabe nem o que está escrito. A very nice person at the CAPS gave it to me, so. Mas que uma pessoa muito legal do CAPS deu para ele, então ele está usando. Okay, today we're going to talk more about the idea of having together some kind of learning experience, coming together as a group to do some learning together. Mas hoje nós vamos falar um pouco mais sobre uma experiência de aprendizado, sobre nos juntar como um grupo para aprendermos juntos. So our idea is in September we're going to run a 10-week course every Saturday for 1.5 hours, 2 hours. E a ideia é que a partir de setembro nós vamos ter um curso de 10 semanas de duração, todos os sábados, com duração de 1h30 a 2. Yeah, where we're going to explore together as a group what is this new practice, this new way of thinking about working with people who have crisis and emotional overwhelm. E a ideia é, nesse curso, conversar sobre as práticas dessa nova maneira de abordar a saúde mental e as pessoas que estão em crise e em sofrimento. Oh, so what we're saying is, in effect, that we have pretty good clinical systems and we have quite good biological understanding of people's needs within mental health. But everybody's telling us now, from an international level and the local level, that maybe this idea needs to be more complemented by a community response. E ele disse que a gente já tem uma noção clínica e biológica boa dessas questões de saúde mental dentro das estruturas clínicas, porém, o que está sendo discutido tanto no nível internacional quanto no nível local é a necessidade de complementar isso com uma abordagem mais comunitária, baseada na comunidade. Yeah, so there's been a real shift, I think, in the last 10 years, where people are calling for what they say a new paradigm for mental health. Então, houve uma mudança nos últimos 10 anos do que as pessoas chamam de uma mudança de paradigma na saúde mental. And this call for this change is coming from the United Nations. E esse chamado para mudança está vindo das Nações Unidas. And they have these people they call special rapporteurs for rights, human rights. E eles têm o que eles chamam de relatores especiais para os direitos humanos. And last year, the United Nations Special Rapporteur for Mental Health and Human Rights
and his name is Danius Puris. E no último ano, o relator especial de direitos humanos para a saúde mental, e o nome dele é Daniel what? Sorry? Danius Puris. Can you see the chat? If you put the chat up, you'll be able to see yeah. E esse relator especial, o Daniel Speres, yep. Can you see Danius Puris? Yes, do you see that? Yep. Yeah. So anyway, so this particular very important human rights commentator, these special rapporteurs do have influence, and they call attention to issues which sometimes governments don't particularly want to look at. They bring attention to issues, not only to governments, but also to health professionals. E esses relatores especiais, o Danius Puris, inclusive, eles trazem, eles chamam a atenção para questões que muitas vezes não só o governo, mas os próprios profissionais de saúde não querem encarar e olhar para essas questões. And I'll quote him because he issued a report, and he said this in his introduction to the report. He said there is an urgent need for a shift in approach that should prioritize innovation, and that we should be targeting social determinants and abandoning the medical model to find another way. So we have this very clear message that we need to have something more than we have. E no seu relatório, o Daniels diz o seguinte, que há uma necessidade urgente para uma mudança na abordagem e que nós precisamos priorizar a inovação no nível da política e no nível da população, buscando abordar os determinantes sociais e abandonar o modelo médico que procura curar indivíduos olhando para suas doenças. Então, precisa de uma mudança. So this move to actually understanding that mental ill health arises from circumstances in our lives, to our socioeconomic position, what we experience, this needs to be more in our mind. Então, essa mudança enfatiza as condições que levam a esse adoecimento, os determinantes sociais, como, por exemplo, a posição socioeconômica, e é o que acontece com as pessoas que criam essa condição, e é para isso que a gente precisa voltar o nosso olhar. Around the same time, the World Health Organization issued what they called a quality rights program approach, quality rights program. E, mais ou menos na mesma época, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, divulgou o que eles chamam de programa de qualidade, de direitos e qualidade. Yeah, so, and I want you now just to read out, if you would, Rafaela, the Portuguese quotes, to give them an idea of what this is about. Okay. About the toolkit, right? That's what you said. About the toolkit, yeah. What I'm wanting to emphasize is that, okay, as well as this general idea that we must do something, there is now a practical toolkit that you can use to think about these issues. It's been developed by the World Health Organization, and then read what they say. Ele pediu para que eu lesse aqui do kit de ferramentas que foi divulgado pela Organização Mundial da Saúde, para enfatizar que, além dessa ideia geral de que é preciso uma mudança no paradigma, existe um manual de práticas de como fazer isso. Então, o kit de ferramentas Direito à Qualidade da OMS fornece aos países informações práticas e ferramentas para avaliar e melhorar os padrões de qualidade e direitos humanos em serviços de saúde mental e de assistência social. O kit de ferramentas tem como base a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência. E são fornecidas orientações práticas sobre direitos humanos e padrões de qualidade que devem ser respeitados, protegidos e cumpridos em serviços ambulatoriais e de internação de saúde mental e de assistência social, preparação e condução de uma avaliação abrangente de serviços, elaboração de relatórios sobre os resultados e recomendações apropriadas com base na avaliação. So, as you can see, the objectives of this quality rights program are very relevant to the way that we understand and think about services. So it's important to bear in mind the objectives that quality rights
wants to emphasize. E ele ressalta que os objetivos desse programa de direitos e qualidade são muito pertinentes para nós pensarmos essa mudança que nós queremos promover. Então, que esses objetivos estão muito alinhados. And you will notice that human rights figures very highly in their considerations. E que é possível notar, observar que a questão dos direitos humanos é uma parte muito importante nessas considerações. Which are to improve the quality of care and human rights of patients in hospitals and in CAPS. Que é de melhorar a atenção e a qualidade dos direitos humanos dessas pessoas, do cuidado prestado a elas nos hospitais e nos CAPs. To create community-based and recovery services that respect and promote human rights. De criar serviços baseados na comunidade e que respeitem os direitos humanos. And also to promote recovery and independent living. E que também promovam a recuperação, recovery, e um modo de vida autônomo, independente. And interestingly, and I think this is very important and critical, is the development of a movement of people with mental disabilities to provide mutual support E também and to influence policy. E também igualmente importante é um desenvolvimento de um movimento de pessoas com questões de saúde mental que providenciam apoio entre pares, apoio mútuo e que influenciam no nível do desenvolvimento de políticas nessa área. So if you like, this energy, this dynamic is something that we're going to explore in our meetings with each other as part of the action learning set. So we'll be looking, this will be, if you like, the backdrop, this will be the stage that we would be exploring. Okay, this is a very important agenda. Então é isso que a gente vai estar contemplando no nosso conjunto no nosso curso de aprendizagem de ação. Como é que a gente pode fazer parte disso e o que eu posso fazer com relação a isso e as práticas que estão alinhadas a isso. So what we're going to do is look at that agenda, but think about it practically, about what we can do as workers in services or as students or as parents. So we're going to come together and we're going to explore these issues, look at the evidence, look at the science, we're going to look at the ways that we work together, you know, as colleagues and as people with lived experience. So we're going to come together to explore this agenda. Então, a gente vai explorar essa agenda de um ponto de vista prático, do sentido de o que nós, como trabalhadores do serviço de saúde mental, pais, amigos, podemos fazer e quais práticas nós podemos utilizar. Então, a gente vai abordar isso a partir de um ponto de vista teórico e científico, mas também desse ponto de vista prático com relação ao que nós podemos fazer. And part of what we will learn together and we'll be looking at very closely is what is known sometimes as the recovery model. E o que nós vamos abordar e provavelmente aprendermos mais sobre juntos é o que é chamado de recovery model, de modelo de recuperação. Okay, and what this basically means is the kind of things that we would do practically to focus the care that we provide on supporting somebody's recovery and building their resilience. E o que isso quer dizer é que, a partir dessa abordagem, o que nós podemos fazer no sentido de fomentar a recuperação, recovery da pessoa, e de também promover a sua resiliência. Rather than maybe focusing on the treatment and the management of symptoms. Ao invés no lugar de ficar focado no tratamento e no gerenciamento de sintomas. That's interesting. You know, I'm giving you an overview of recovery because we'll be talking about this in detail in the 10 sessions, but there's no single definition of the concept of recovery. E ele diz que nós vamos falar mais aprofundadamente sobre recovery, que se assemelha à recuperação, mas que não existe uma única definição para esse conceito. But its origins lay with the peer support movement or the service user movement. Mas que suas origens estão
nos movimentos de usuários do serviço e também movimentos de apoio entre pares. And at the beginning of the idea of recovery was the idea that the concept of recovery was about staying in control of your life. E na origem desse conceito de recovery, de recuperação, está a ideia de manter-se no controle da própria vida. And within that, if you are very much out of control, how you give people hope that one day things will be better. E nesse sentido, quando as pessoas não estão com esse controle, não estão no controle, como é que fazemos para dar esperança para as pessoas de que um dia elas possam voltar a ter este controle? And that is the belief that we hold, okay, as an individual or as a service, that it is possible for someone to regain a meaningful life in spite of serious mental health issues. E na base disso está a crença individual e de nós como profissionais dos serviços de saúde mental de que é possível uma pessoa com questões sérias em saúde mental recuperar essa agência e estar no controle da própria vida. So in these ways, recovery is often referred to as a process or a concept or a guiding principle. E nesse sentido, recovery, recuperação, é entendido como um processo, como um conceito, como um princípio norteador. So the elements that make up the recovery process, and I may be talking to you about things you already know, but I don't know, maybe some of you do, don't, but the recovery process contains these elements. E ele elenca alguns elementos que fazem parte desse processo de recovery, de recuperação. Diz que talvez alguns de vocês já saibam, mas talvez outros não, e que estes elementos são os seguintes. For instance, first off, it provides a holistic view of mental health issues that focuses on the person, not just their symptoms. Um desses elementos é uma visão holística com relação à saúde mental que foca na pessoa como um todo e não só em seus sintomas. It believes that recovery from mental illness is possible. E a crença de que é possível se recuperar, recovery, de uma doença, vamos dizer, de um transtorno em saúde mental. And recovery is rather a journey rather than a destination. E que recovery, essa recuperação, é mais uma jornada do que um próprio destino. And that doesn't necessarily mean getting back to where you were before. So Isso não going back to the person you were, it's more evolving and learning from your experience to be the person you needed to be or want to be. Isso não significa voltar a ser a pessoa que se era antes, mas aprender com essa experiência e se tornar a pessoa que se deseja ser. And for this reason, sometimes we now use the word discovery rather than recovery. E que por essa razão, muitas vezes agora, ao invés de usar a palavra recovery, recuperação, utiliza-se a palavra discovery, descobrimento. So recovery happens it doesn't happen in a progressive, always going up. It's more up and down and up and down. It's like life. It has many ups and downs. E que esse processo de recovery, de recuperação, ele não é um processo linear, mas ele é um processo que tem altos e baixos, assim como a própria vida. And for that reason, it needs optimism and commitment from people around the person that we're working with. We need to we hold the hope for that person. E que por isso é preciso de otimismo e comprometimento das pessoas que estão ao redor dessa pessoa, especialmente os trabalhadores em saúde mental. Nós precisamos manter essa esperança pela pessoa. So why is that important? E por que isso é importante? Otimismo. Commitment. Comprometimento. Because we know this from the studies that have been done with service users, that they are profoundly influenced by workers' expectations and attitudes. E por que isso é importante? Porque os estudos feitos em serviços de saúde mental demonstram que é extremamente importante para esse processo as expectativas que os profissionais de saúde mental têm. It can happen negatively.
Pode ser uma expectativa negativa. For instance, one person I know very well, she was told by her psychiatrist that to have schizophrenia is worse than having cancer. Por exemplo, uma pessoa que ele conhece, foi informada pelo seu psiquiatra que ter esquizofrenia é pior, por exemplo, do que ter câncer. Not so long ago. E isso não faz muito tempo. You know, so the idea that you have got a long-standing, incurable condition inevitably leads that person not only to be very frightened, but to be very sad and depressed. E que essa ideia de que a pessoa tem uma doença absolutamente incurável, leva a pessoa a se sentir com muito medo e também muito deprimida. And it hurts me sometimes when I see that happening. E que isso o machuca quando ele vê esse tipo de coisa acontecendo. Because we know that many people do, with the right support, make amazing recovery journeys where they can live autonomously. And we must always have that in our hearts and our minds, that this is something that we are looking to work towards, even with the most difficult people. Porque da experiência dele, ele já viu diversas pessoas terem uma jornada maravilhosa de recuperação, de recovery, e que é preciso que nós tenhamos em nossos corações e mentes de que isso é possível, de que é possível a pessoa viver de modo autônomo. For instance, there was an interesting study done about 10 years ago by a colleague, a friend. His name is Alain Topol. Houve um estudo, por exemplo, feito há mais ou menos uns 10 anos por um amigo dele chamado Alan Topor. And he's a French guy, but he works in Sweden, in Stockholm. And he did a study which he called The Importance of Small Things. E ele é sueco, mas ele é francês, mas ele vive na Suécia, em Estocolmo, e ele desenvolveu um estudo cujo título era A Importância das Coisas Pequenas. And in that study, he asked people who were going through recovery journeys, what helped them, what made the difference that helped you go on this journey that you are now feeling better and more autonomous. E nesse estudo, ele perguntou às pessoas que estavam numa dessas jornadas de recuperação, de recovery, o que é que tinha feito a diferença para eles, o que é que tinha possibilitado que eles estivessem nessa jornada de melhora. Okay, so but these things don't just happen by themselves. Mas essas coisas não simplesmente acontecem sozinhas. You know, to actually, what he understood was this is what happened, this was the research. The research said what made the difference was a worker that person felt they had a connection with, who they trusted. O que ele descobriu nesse estudo foi que o que fez a diferença era um profissional com quem aquela pessoa se sentiu envolvida, em quem ela confiava. That touched them. E que isso tocou essas pessoas. And it was this thing that gave them the energy to begin their journey. It was that feeling of a good contact, a relationship with somebody you felt understood you. E que foi essa relação em que as pessoas se sentiam que havia uma pessoa que as entendia, que permitiu que elas embarcassem nessa jornada. And it was quite often the workers also broke the rules, interestingly. E, de modo interessante, muitos desses trabalhadores, desses profissionais, quebraram algumas regras. And went beyond what then might be expected of them in terms of their job, what they were supposed to do in their job. They went beyond. E que eles muitas vezes foram além daquilo que era esperado como sendo parte do trabalho deles. Eles foram além. Yeah. So from this we understand that like trust, relationships, connection, and trust are the beginnings of a journey, and that really matters. E com isso nós somos capazes de entender que são essas relações e essa confiança que são o início dessa jornada, e que isso é muito importante. So what we'll be exploring in the course in detail is, to do this kind of work requires quite a well-organized system of support. We need to think about, if you want to make a difference and make a change, well, how do you do that? E o que nós vamos explorar nesse curso quando a gente quer fazer a diferença e promover uma mudança, é muito necessário ter um sistema muito bem
um sistema de apoio muito bem estruturado. Então, como é que nós fazemos isso? And going back to the United Nations and the WHO, it's all very well saying we need to embrace new ways of working and innovate. What does that look like? What is this innovation? What do we know about this? E voltando então às Nações Unidas e à Organização Mundial da Saúde, que defendem essa necessidade de mudança de abordagem e de uma inovação, o que significa essa inovação? Com o que isso se parece? Como fazemos isso? Yeah, so in a way, it's providing us an opportunity to step back from our very busy lives and our busy work and to reflect on what we are doing now and how we can make changes. E, de certo modo, isso é se afastar um pouco da nossa vida muito ocupada e do nosso dia a dia e cotidiano para avaliar o que nós estamos fazendo e como é que nós podemos mudar se nós quisermos. And in that journey, in those 10 sessions, we'll be looking at evidence-based, we'll be looking at research, we'll be looking at services that are doing new things. But very importantly, we also will have the opportunity to learn from each other's experiences. E que ao longo desse curso de 10 semanas, nós vamos ter a oportunidade de olhar para pesquisas científicas baseadas em evidências, experiências que ocorrem em serviços, mas mais importante também, nós teremos a oportunidade de aprender uns com os outros a partir das nossas próprias experiências. So we will try to organize it as a webinar, so we have the opportunity for things like breakout groups. Então, esse curso vai ser organizado na forma de um webinar, e que a gente vai ter a oportunidade de separar em grupos menores. Or even between the weeks, that we can ask people to connect up with each other, to do some work, like some homework together between the meetings. E que entre, por exemplo, os encontros no sábado, nós também poderemos organizar para que as pessoas tenham oportunidades de estar em contato e fazer algumas tarefas juntas. So accepting the limitations of Zoom, we will try to make it interactive and an opportunity for people to participate in different ways. E que, obviamente, respeitando as limitações do Zoom e dessas questões online, a gente vai tentar promover uma maneira das pessoas estarem interagindo e tornar essa experiência uma experiência interativa. Okay, so if you want to now think about the kind of things that we'll be looking at in terms of the content. So I gave you an overall description of what the recovery process was. So we'll definitely be talking quite a lot about recovery. Então, em termos de conteúdo do que nós vamos discutir ao longo dessas 10 semanas, um dos aspectos vai ser abordar esse processo de recovery, esse processo de recuperação. Okay. So right. So in terms of moving back to the whole agenda around human rights and emphasizing the way that we need to think about the way that we work with people. E, bom, olhando então para essa agenda dos direitos humanos, enfatizando esse aspecto de como é que nós devemos trabalhar com as outras pessoas. We know that the research tells us that the important issues to do with recovery journeys and with a whole person approach, a whole life approach. Pesquisas apontam que isso tem a ver com esse processo de recovery, essa jornada de recuperação, e que isso está baseado numa abordagem de whole life, de vida plena, de vida completa. And it won't surprise any of us, I think, that actually when you look at what those important factors are, they are the same as I think everybody else's, to be honest. E que com relação a essa vida plena, não é tão surpreendente quando a gente olha que os fatores que importam para isso são fatores que importam para todas as pessoas. So, we know research shows that the important factors on the road to recovery include having good relationships with other people. Que um dos fatores, por exemplo, que é importante nessa jornada para o recovery, para a recuperação, é ter uma relação boa com outras pessoas. And if you haven't got good relationships with people, you can be a long way from that.
So it's an important thing to build relationships if people are very isolated. Muitas vezes as pessoas estão muito isoladas e não têm essas relações, então que uma coisa importante é desenvolver maneiras de construir essa relação. And the other factors are, it's also, and this also means, in terms of a whole life approach, we need to think about how we respond to these agendas. And if we are not doing it ourselves, who else should be doing it with us? So, things like people want satisfactory work. They want something to do. They want purpose. E com relação a essa agenda, isso tem muito a ver com isso, como isso afeta a nós também. As pessoas querem ter um trabalho satisfatório, elas querem ter propósito no seu trabalho. And in the CAPs in Brazil, when I visited CAPs, I saw there was a lot of occupational therapy, a lot of people making things, and I saw a lot of that, giving something for somebody to do that's satisfying and gives them a sense of purpose. E ele dividiu a experiência dele quando ele visitou um dos CAPs no Brasil, de como ele viu que havia muitas terapeutas ocupacionais e oficinas, por exemplo, de artesanato, e que isso dava às pessoas um senso de propósito e de satisfação. And then selling the things that people made, which then makes the money for a project or for people to put in their own pocket. E, por exemplo, a venda dessas coisas produzidas nessas oficinas que davam um retorno financeiro que possibilitava investimento em outros projetos, ou simplesmente as pessoas ganharem um pouco de dinheiro. So if we know that the group of people we're working with, it's very difficult for them to find work. It's very difficult for them to find that purpose. How do we respond to that? E que nós sabemos que as pessoas com quem nós trabalhamos muitas vezes têm muita dificuldade de conseguir trabalho e de sentir esse propósito. Então, como é que nós abordamos isso? Como é que nós trabalhamos com isso? In Trieste, where I worked for some years, in Italy, they set up a whole series of small social enterprises and businesses. Em Trieste, onde ele trabalhou por alguns anos, na Itália, eles desenvolveram várias cooperativas, empresas sociais. They run a hotel. They have a hotel and a restaurant and a cafe, and they have all sorts of different projects. They have a laundry service. So that if there wasn't work, they created the work. E que, por exemplo, eles gerenciavam um hotel, um café, uma lavanderia, de modo que se não havia trabalho disponível para eles, eles criavam esse trabalho. And of course, we know absolutely fundamentally the importance of financial security and having a safe place to live. E nós sabemos da importância de ter essa segurança financeira e, por exemplo, de ter um lugar onde morar. Which is, it's like, we need shelter, we need food, we need things in place to be able to move beyond the crisis. If those things we're feeling very unsafe, it's much, much harder. Que nós precisamos de ter determinadas coisas, tal como abrigo, comida, essa segurança, para poder começar a entrar numa jornada de recuperação, porque sem esses elementos que trazem segurança, isso se torna muito mais difícil. And there's also the whole thing about your own sense of personal growth and your own cultural and spiritual perspective, paying attention to what people say about what they believe, what their faith is, how that helps them in their life. E outro aspecto importante também, como as pessoas se veem e a sua perspectiva cultural e espiritual, ou seja, é muito importante escutar as pessoas e entender como elas se veem nesse sentido. And the point there is that we're trying to develop the individual's resilience, how resilient they are. And that resilience is not just about medication or about a therapy, it's wider than that. E que isso faz parte do pressuposto de que estamos tentando promover e desenvolver a resiliência das pessoas, e que a resiliência é muito mais ampla do que simplesmente medicação ou terapia. So, by doing that, we create the possibility that they can face adversity in the future in a way which means they're not going to have a crisis. This is the objective. E que, ao fazer isso, o objetivo é
que elas possam enfrentar adversidades na sua vida no futuro sem entrar em crise. Yeah, so it's quite interesting. So you've got that kind of agenda, which is, very much around our role in society, but there's also what's going on inside the person. Então essa agenda ela engloba tanto o nosso papel na sociedade como também o que acontece dentro da pessoa. And what people who have gone through recovery journeys say about what helped them and supported them, they said being believed in. E que um dos aspectos que as pessoas que passaram por essa jornada de recuperação, de recovery, relatam que as ajudou nessa jornada é ter alguém que acreditasse nelas. So being believed in, but also being listened to and understood. E não só alguém que acreditasse nelas, mas também alguém que as escutasse e que as entendesse. And getting explanations for problems or experiences. So getting a reasonable explanation, having things explained. E ter essas experiências que eles partilham explicadas de uma maneira razoável. Então, poder entender melhor essas experiências. So in this way, actually, you think about it, recovery processes are very similar to ones we might call social inclusion. E, de certo modo, se pensarmos sobre isso, esses processos de recovery, de recuperação, são muito semelhantes ao que se chama de inclusão social. This is about enabling people who have maybe previously lived in hospitals to regain their place in their own communities. Por exemplo, dar condições para que pessoas que anteriormente viviam em hospitais internadas ganhem um espaço nas suas próprias comunidades. So we know that there's a real growing body of evidence that demonstrates that, taking part in social, educational, training and employment really supports the process of recovery. E nós temos bastante evidência que aponta que fazer parte dessa questão social, de ter um emprego, de ser incluído, é uma parte muito importante desse processo de recovery, de recuperação. Yeah. So so in a way, we're trying to open up the space for really understanding. What good things are we doing now? Because it's important for us to acknowledge that there are good things going on, but sometimes they're very isolated, and I call them sometimes like orphans. They're not really owned by the service, so it's very hard to sustain some of these new innovations because they're not supported by other organizations. Então, parte desse processo também é olhar para o que está acontecendo de bom, porque tem coisas boas acontecendo. Mas, infelizmente, muitas vezes essas iniciativas são isoladas, o que eles chamam de iniciativas órfãos, porque elas não são apoiadas por nenhuma organização ou nos próprios serviços em que ocorrem. So when we have this thing, we call them they call them whole life domains. What makes up a whole life? What are the domains that make up a whole life? E uma das questões a se refletir é o que são os domínios que compõem uma vida plena, uma vida completa. So we have things like, you think about, we've got things like we need housing. Um dos aspectos, por exemplo, é a necessidade de habitação, de um lugar para morar. We need to have good physical health. We have to pay attention to our health, our own health. É preciso ter saúde física, é preciso estar atento à nossa própria saúde. Poor physical health can have major implications for people's emotional and mental health. Porque ter uma saúde física ruim tem implicações significativas para a saúde mental das pessoas. But then there's employment, occupation. Também tem a questão do emprego e de poder exercer uma profissão. But there's also things like nutrition and diet. Mas também tem aspectos como, por exemplo, nutrição e alimentação. And I said, there's education and then there's culture. Também aspectos como educação e cultura. Arts. Arte. So in a sense, when you think about all the things we want to do, we want to be creative, we want to be, we're parents, all those kind of things. We take all of that into account in looking at how to create a community
rather than a service response to the needs of people who are in crisis and distressed or having poor mental health. E nesse sentido, nós precisamos ter esse olhar que olhe para tudo isso, que tem essa abrangência, porque nós estamos, na verdade, não tentando apenas criar serviços para essas pessoas com questões de saúde mental, mas criar uma comunidade. But then we have also things like, like the kind of spiritual faith, mindfulness, how you calm yourself. Do you have the opportunity to have reflection? People looking after their own mental health. E também aspectos que fazem parte disso, como a espiritualidade, a fé, como é que as pessoas se acalmam diante de situações, quais são esses recursos que elas têm. Yeah, so I mean, there's a lot to look at, and again, we might say, well, what's it got to do with mental health, or what's it got to do with mental health service? What's that about? Então tem muito a se olhar quando nós nos perguntamos o que é um serviço em saúde mental, do que isso consiste. And the idea is that sometimes we work in like silos rather than working, rather than having a whole system response, we have very difficult siloed responses, which are very difficult for individuals to understand. E que muitas vezes nós temos serviços estruturados de forma muito fragmentada e que isso é muito difícil para os indivíduos e que nós, na verdade, precisamos de dar uma resposta muito mais completa e holística. Yeah, and and the other way that we'd be looking at this is also looking at some of the more critical perspectives around transforming services and practices. Outro aspecto a ser considerado é olhar para as questões críticas que interferem e que afetam essa mudança de serviços a qual a gente está se propondo. And I think the key one I'm seeing coming through is the increasing understanding that it's also important to have people who have lived experience working in services. E aspecto importante que se destaca é a importância de ter nesses serviços pessoas que trabalhem, que tenham vivido essa experiência, que tenham essa experiência vivencial do que é ter questões de saúde mental. And this is about peer support, peer leadership, and this is about service user involvement and participation. Isso diz respeito a apoio entre pares e a liderança de pares e a participação social dos usuários do serviço. And a key issue there, and I talked about this more before, was the whole idea of deinstitutionalization. E um aspecto chave nisso que ele já havia abordado anteriormente é o aspecto da desinstitucionalização. And this is associated with the very important issues to do with thinking and practice and culture of services. E que isso diz respeito a se debruçar sobre como os serviços pensam, a mentalidade, né, as práticas e como as pessoas agem nesses serviços. Yeah. So, and in with that, of course, there are important things about new ways of working for professionals. How do we respond? And that again is going to be pretty much the agenda for the course that we'll be running in September. E que parte disso é como as pessoas respondem a essas mudanças, como as pessoas fazem parte dessa mudança, e que isso será essencialmente a agenda que nós estaremos abordando no curso a partir de setembro. I mean, there's a lot to talk about. Tem muito sobre o que se falar. Around this topic of recovery and whole life approaches. Com relação a esse tópico do recovery, da recuperação, né, e dessa abordagem de vida plena, de vida completa. But a lot of the ways in which you address this agenda is very much depends on the context within which we work. Mas que muito da maneira como nós abordamos essa agenda está relacionado com o contexto no qual nós estamos inseridos e trabalhamos. So the idea of, I don't want to go on too much about the course, but the course itself is the idea that we call it action learning set, because one of the things we want to emerge from the 10-week course is that people do action, they will do things. So we will be asking in the group
okay, so what are you going to do with this in the next 6 months? What action are you going to take to try to change things? You know, that kind of idea. E que esse curso é um curso de aprendizagem baseada em ações. Então, a gente vai discutir com as pessoas, porque essencialmente as pessoas agem através de ações. Então, o que você vai fazer, talvez, nos próximos 6 meses com isso que você aprendeu? Okay, so I spoken now. I'm very thirsty. I wonder if anybody's got any questions, or Okay. can we handle that, Rafaela? Can people ask these questions? Yeah, let me check this. Ele disse que ele já falou um bocado e que agora ele vai abrir para ver se alguém tem alguma questão. Eu vou olhar aqui se alguém tem. Yep, we have one question. I'll read it in Portuguese and in English. Eu vou ler uma pergunta que foi feita, primeiro em português e em inglês para ele. Pergunta da Joana Astolfi. É uma pergunta, Sr. Paul, qual é o espaço da abordagem whole life frente ao modelo biológico vigente na formação dos profissionais de saúde mental? So, Paul, she is asking you, what is the role of the whole life approach in regards to the biological model that is still in the front line of profession and mental health professionals training? I mean, and I think that's part of what we will be looking to do as a group if you join the Action Learning, just generally to this group. It's a reality. It's a very heterogeneous model. It's very powerful. It is there. But as I said at the beginning of this conversation, we're being told by the World Health Organization, we're being told by the Human Rights Rapporteur, it's not good enough. It's causing problems. At the moment, we may be being too silent. We need to push back a little bit against this idea that the clinical solution is the best solution. E ele aponta que é exatamente isso que nós vamos estar abordando, porque organismos como, por exemplo, a ONU e a Organização Mundial da Saúde já colocaram que esse modelo médico biológico não é suficiente, que talvez nós estejamos sendo talvez muito quietos, não fazendo barulho suficiente com relação a isso, de que ele não é suficiente, mas que existe alternativas, e essa alternativa é uma alternativa bastante holística e ela existe. And the best way to do that is to create spaces for new understandings and new ways of thinking about what's going on for the person. E a melhor maneira de promover isso é criar espaços de reflexão e de entendimento e de que existem outras possibilidades e o que é melhor para a pessoa. And we'll be, and for instance, the open dialogue movement, which emerged from Finland, has a very different way of thinking about how you help somebody with schizophrenia. E, por exemplo, ele traz como exemplo o Open Dialogue, que é uma abordagem da Finlândia, que traz uma maneira muito diferente de como abordar uma pessoa com esquizofrenia. So they see schizophrenia as belonging to the group, not to the individual. E a ideia de que, nessa abordagem, a ideia de que a esquizofrenia ela pertence ao grupo e não ao indivíduo. And they've had great success with people being able to return to their own lives by just not dealing with the person as an individual, but just dealing with the group, because the group knows. E de que eles tiveram imenso sucesso em conseguir promover essa melhora das pessoas e que elas pudessem voltar a ter uma vida autônoma, partindo dessa ideia e dessa abordagem que não lida com o indivíduo, mas com o grupo. But it's a reality, and I think it's probably more of a shift of emphasis. At the moment, we talk about the biopsychosocial model. This is often descriptive of what we have, the biopsychosocial model. E ele diz que isso, na verdade, que o que a gente está discutindo é uma mudança, é um processo, e que no momento que nós discutimos, o paradigma que nós temos é o biopsicossocial, e isso é bastante ilustrativo, biopsicossocial. Então, a gente está discutindo exatamente essa mudança. So we're talking about like switching it. E nós estamos falando... Social, psychological, biological. E que nós estamos essencialmente falando de inverter isso, que seja um modelo social, psicológico e biológico. Because we are biological beings, and there are certain disorders which are organic. Sim, somos... Dementia, Alzheimer's. Nós somos seres biológicos também, então tem questões, tem transtornos que são essencialmente biológicos,
tal como Alzheimer, como demência. Então, isso também é um aspecto a ser abordado. Yeah, why that matters is because it's like I say, we've got we've got a lot of clinical approaches. What we lack is the community and social responses. So it's a matter of putting more energy into that side, more energy there. Mas que nós já temos bastantes serviços com esse foco clínico, né? Então, a questão é de mudar essa ênfase, dar essa ênfase maior a esses serviços sociais e comunitários. Yeah, so trauma-informed treatments, for instance, are becoming more and more understood as being very useful. Então, por exemplo, abordagens que são informadas, que estão baseadas na ideia de trauma, estão ganhando relevância. So, for instance, a lot of women who have the diagnosis of borderline personality disorder often have had very traumatic experiences as children and young women. Então, ele traz como exemplo as mulheres, muitas mulheres que tiveram o diagnóstico de borderline, são pessoas que tiveram experiências extremamente traumáticas como crianças, como criança. And it also leads to that new understanding gives a completely different way of working with people about how you try to understand what's happening with the person. E que esse modo de compreensão traz uma maneira totalmente nova de trabalhar com as pessoas, interessada em entender o que é que aconteceu com essa pessoa. So yeah, I mean, I think that's why they call it a paradigm change, is that we've had this kind of like model for quite a long time, but now they're looking to reduce its dominance and to make space for other ways of helping people to deal with the emotional difficulties and crises that emerge from social and economic circumstances. Então, que é por isso que eles chamam de uma mudança de paradigma, porque é sair desse paradigma que dá ênfase, que tem uma predominância biológica, e abrir espaço agora para um novo paradigma, para uma nova maneira de cuidar das pessoas, uma maneira que entenda que as circunstâncias sociais e econômicas têm uma relevância na experiência desses indivíduos. I mean, to give you an illustration, somebody shared this story with me the other day, and they were telling me that when you think about anxiety, I go to my doctor to tell him I'm very, very anxious. Sorry, Paul, I didn't hear you. Could you repeat? I see my doctor because I have a lot of anxiety and fear, and I'm very stressed. Ele disse que ele vai ao médico porque ele é muito ansioso, que ele sente muita ansiedade, medo e estresse. And it's possible if the doctor doesn't ask me the right questions, it will go straight to giving me some medication. E é possível que num contexto desses, dependendo das perguntas que o médico faça, isso leve diretamente à prescrição de medicamentos. But actually, the anxiety is a message to my body from myself because of the conditions I'm experiencing. And by giving me medication, you make me less able maybe to deal with those situations. Mas que a ansiedade é, na verdade, uma mensagem para o próprio corpo dele que aponta para as circunstâncias que ele está vivendo e que talvez tomar medicação o torne menos atento a essas circunstâncias e menos capaz de responder a elas. Just because I don't care about them so much doesn't mean they're not still very important factors which are feeding my anxiety. E talvez só porque não se sinta tanto, não quer dizer que esses não sejam fatores importantes que estejam criando essa ansiedade. So if the doctor had asked, oh, okay, why are you anxious? If the conversation went on a bit longer, why are you anxious? E que talvez se, por exemplo, a conversa fosse um pouco mais longa e o médico perguntasse por que você está ansioso? I am in debt. I have a big debt. I owe many monies. E aí ele, por exemplo, responde, eu estou endividado, eu devo muito dinheiro. My wife isn't talking to me. Minha mulher não está conversando comigo. My son thinks I'm an idiot. Meu filho acha que eu sou um idiota.
that conversation may have led to a different solution. Oh, you need to go and see somebody about get some money advice. Okay, maybe you need do you understand? Okay, I may feel terribly overwhelmed, but just to give me the medication rather than having a conversation about the circumstances is very limiting. E que talvez se a conversa tivesse tido essas perguntas, novas soluções poderiam se apresentar. Então, de repente, então vou te encaminhar para conversar com alguém sobre questões financeiras, mas o que ele está tentando chamar a atenção é de que isso é uma questão muito mais ampla do que simplesmente tentar solucionar pela via da medicação, é uma questão que envolve muitos outros aspectos. And maybe that situation is never going to go away. Okay, that you're just going to have to live with that. But again, is medication the only answer? E que talvez essa situação, esse contexto não mude e que você tenha que lidar com esse contexto, mas mesmo assim, será que a medicação é a única resposta possível? In my city at the moment, they're experimenting with something called social prescriptions. E que na cidade dele, no momento, eles estão experimentando com uma coisa que eles denominaram como prescrições sociais. And what you end up, so you don't get a prescription for anti-anxiety medication, you end up with a prescription for 10 free weeks at the municipal swimming pool. E o que, às vezes, em vez de você receber uma receita para medicação, você recebe uma receita, uma prescrição para, por exemplo, nadar 10 semanas de graça na piscina municipal. To help get the relief of the stress by doing something physical, you see, the idea is that you try to give people some other things to do in their lives to deal with the stress other than jumping to the medication. And that's an appropriate role for mental health professionals to have that kind of conversation, obviously. E, por exemplo, que isso seria uma forma da pessoa fisicamente lidar com essa ansiedade, com esse estresse. Então, a ideia é dar outros mecanismos para as pessoas lidarem com essas questões. E essa é um papel muito importante para pessoas que estão trabalhando na área da saúde mental. So it's about creativity. Então, diz respeito à criatividade. And it's about thinking outside of outside of the box. E também de pensar fora da caixinha. And that one way, like we always say, we end with this quote quite a lot, and we're at the end of our session and there's any more questions. But for me, the key thing is, the important question in psychiatry is not what's wrong with you, but what happened to you. E que ele gosta de terminar sempre utilizando essa citação, que o que é importante na psiquiatria, na saúde mental, não é a pergunta o que tem de errado com você, mas o que aconteceu com você. Okay, well, any more questions? Let me have a look. Yep, two more actually. Então a gente vai para a próxima pergunta da Carolina Mata, sobre a espiritualidade nesse processo de whole life. Qual a função e importância? Carolina is asking you, Paul, regarding spirituality in this whole life approach. What is its role and what is its importance? I think it's really significant because you can end up in this war between the service and the person. I think it's a spiritual transformation. The service thinks it's an illness. So immediately we've got a problem, which is, what is this thing? Ele acha que isso é uma questão muito importante, porque muitas vezes cria-se um conflito entre a pessoa e o serviço. A pessoa enxerga isso como uma experiência espiritual e o serviço enxerga isso apenas como uma disfunção, um problema, uma doença, e aí instaura-se esse conflito sobre o que é essa experiência. I mean, a lot of the people I talk to and know do experience their mental health crisis as a spiritual crisis or a spiritual transformation of some kind. Muitas pessoas que ele conhece experienciam suas questões em saúde mental como uma crise em espiritualidade, como uma experiência espiritual. So for me, it's about acceptance. It's about being listened to. So I would say that to that person, absolutely respect anybody's explanation for what is going on for them. Então, ele diz que
o que é importante, o que ele percebe que é importante é a aceitação e respeito. Então, diz respeito a ouvir essa pessoa e aceitar a explicação que ela dá com relação ao que está acontecendo com ela mesma. And to be curious about that. E And to estar be curious aberto, about what and to have conversations about it. estar curioso e aberto a isso, e ter conversas, diálogos com as pessoas sobre isso. And I mean, I had a person in my life recently, a guy called Stephen, and he wanted to experience what he called the super psychosis. He wanted to be in that space. Então, ele conheceu uma pessoa chamada Steven que queria experienciar o que ele chamava, o que ele se referia como uma suprapsicose, que ele tinha curiosidade de experienciar aquilo, estar naquele lugar. He's right. Ele está errado? Ele está certo? If he's not bothering other people or himself. Se ele não está, de alguma maneira, interferindo, incomodando outras pessoas. But in many respects, I mean, it's a really important issue because sometimes, you know, I'm experiencing, for instance, I hear the voice of God, or I have the voice of God, and the God may be a very angry God, and I've let God down. That can be very, very difficult to live with. E ele traz outro exemplo, por exemplo, muitas pessoas experienciam têm essa experiência de ouvir vozes, e muitas vezes elas ouvem a voz de Deus, e de um Deus que está muito zangado com elas, e elas sentem como se elas tivessem decepcionado Deus. E isso é uma experiência bastante desafiadora e intensa. And in this circumstances, it's quite useful to maybe bring in somebody from a faith community, like a minister or something, or you know, somebody who's part of the faith community, to talk that through. Why would God particularly be angry with you? You know, He's merciful. You know, so you have conversations around the explanatory frame to try and open up a conversation to understand what lies beneath. E aí ele traz como, numa situação dessa, por exemplo, você poderia ter alguém da comunidade espiritual daquela pessoa, seja um padre, um pastor, vir e conversar com essa pessoa e perguntar, mas por que Deus estaria zangado com você? Deus é misericordioso. Então, diz respeito a estar atento e aberto à explicação que as pessoas têm com relação ao que está acontecendo com elas e ter uma conversa sobre isso. Yeah, so I avoid using languages like delusion. Então, ele tenta evitar termos como delírio ou alucinação. Or even hallucination. E até mesmo alucinação. I use voices, visions. Ele usa termos como vozes, visões. Or, you know, or even to think about it as, you know, just try to avoid like delusion. It's an explanation. It's their explanation. You may think it's deluded, but there's a lot of different ideas in the world that it could be called deluded. So an explanation is a more neutral and less judgmental frame than saying you're deluded. Então, por exemplo, no lugar de dizer delírio, ele prefere usar o termo explicação, porque isso é a maneira como a pessoa explica o que ela está experienciando. E no mundo existem diferentes visões e diferentes perspectivas, e a gente até poderia achar que elas são delírios, delirantes, vamos dizer, mas que chamar essa experiência, isso como uma experiência, é uma maneira muito menos julgadora e de lidar com isso. And part of that is trying to depathologize human experiences. You know, take. It's not, hearing voices is not just a symptom, for instance. It's a human faculty. E que parte disso é tentar despatologizar a experiência humana. Por exemplo, ouvir vozes não é um sintoma, mas é uma capacidade humana que algumas pessoas têm. Which may be unusual, but it's not abnormal. Que pode não ser usual, comum, mas que não é anormal. Can I go to the last question then, Paul? Yeah, last one, and then. Então, a gente vai agora para a última questão, da Iris Mamiaoto. A formação e conhecimento de novas abordagens seria um começo para a luta por políticas públicas? She's asking if knowing about and having knowledge of these new approaches would be the beginning for a fight, a struggle for public policies. Absolutely. I mean, I believe in
bottom-up change, change from the ground up. I don't trust the up-down. The top-down change. I don't trust. I trust the community to find those solutions. I trust local people to be able to do that. And yes, then it resonates and has an impact. I think that's how social change happens usually. Ok. Então, ele concorda absolutamente. Ele diz que ele acredita no processo que vem de baixo para cima, e não do que vem de cima para baixo, que é na comunidade que as pessoas encontram soluções, e que isso ressoa, e é isso que constitui o processo de mudança social. Então, sim, absolutamente. And I point you back to the Quality Rights Toolkit that I talked about at the beginning of this meeting, because it talks very much about creating a movement. It talks about a movement. We need a movement, a citizens movement, which actually saying we need to do this in another way. E ele se refere novamente ao kit de ferramentas que foi proposto pela Organização Mundial de Saúde, e que uma das coisas que eles propõem aqui é necessário um movimento, ou seja, um movimento de cidadãos. Isso é um reconhecimento de que é preciso fazer as coisas de um modo diferente. Thank you. E ele agradece. Muito obrigada. Thank you. Thank you very much for coming along, and maybe I'll see some of you in the course in September. E ele agradece a todos que participaram e diz que espera ver alguns, se não muitos de vocês, no curso em setembro. More information about that. I think probably want me to say that the subscriptions open on Tuesday for the course, I think you said. Ok. Então, as inscrições para o curso já estarão abertas a partir de terça-feira. Yep. Okay. All right. Bye, everybody. Então, obrigada, gente. Tchau.